Muitas famílias seguem à espera de respostas, a identificação dos parentes, aí para que possam, então, iniciar esse processo de luto. Para quem perdeu alguém querido, cada dia que se prolonga sem notícias concretas, aumenta o sofrimento e a sensação de impotência. Os legistas seguem com o trabalho para garantir aí que o processo seja conduzido com precisão e respeito. Por conta disso, os exames de DNA se tornaram, então, importantíssimos para garantir a identificação correta. Vamos ao vivo com a Débora Evangelista, que vai explicar melhor como que funciona esse processo aí do DNA, de identificação. Débora. A gente sabe, né, Eliane, que é sim um tempo de sofrimento, né, de angústia para as famílias, mas para os peritos também é um desafio muito grande, né, principalmente quando acontece um acidente aéreo, como, né, foi essa tragédia do voo 2283. Como é feito? Primeiro, então, os peritos tentam fazer a coleta de exames, né, como, por exemplo, de impressões digitais. Se não for possível, aí eles partem para exames complementares, como, por exemplo, a arcada dentária. A gente ouviu bastante, né, o pessoal pedindo para os familiares separarem exames odontológicos justamente para isso, né, para que, se não for possível, fazer ali a coleta das impressões digitais para que esses outros exames ajudem a identificar esses corpos. A gente conversou com uma médica perita para entender melhor, né, todo esse trâmite, todo esse procedimento, principalmente nessa circunstância em que muitos corpos foram carbonizados. Vamos ouvir. Diferentes materiais, eles precisam ser preparados para acontecer a realização desse exame. Não é um exame direto, então precisa de uma preparação dessa amostra e até mesmo uma necessidade de uma recoleta, então todas as questões laboratoriais que podem acontecer. E quando estamos falando em um caso de pessoas com corpos carbonizados, então existe essa dificuldade, né, de acessar o melhor local para a coleta desse DNA e depois todo esse processamento da amostra. Geralmente, né, esse procedimento ele demora aí de 48 a 72 horas, mas alguns exames precisam ser refeitos, né? Várias amostras já foram coletadas aqui em Cascavel mesmo, né, logo após o acidente e enviadas para São Paulo, mas realmente é um trabalho muito minucioso. Inclusive não só para efeitos biológicos, né, mas para efeitos jurídicos também, para confirmar, né, se esses corpos realmente são daquela pessoa, né, para fazer essa identificação correta. Vamos ouvir o que a perita falou sobre isso. Esse é um passo que não se admite erros. Então, a identificação médico-legal, né, num cenário em que é o fim da vida, então ela desencadeia diversos efeitos jurídicos, além de biológicos. Então, esses efeitos jurídicos e da própria dignidade, né, que a família quer de ter o direito de ter a sua despedida e da identificação correta, então precisa ser levado em consideração. Então, agora a maior preocupação é fazer o trabalho correto. O tempo, ele é mais dolorido para as famílias, com certeza, mas ele é importante para a assertividade de todo o método de identificação. A gente entende muito, né, essa angústia das famílias, mas o trabalho dos peritos, né, do Instituto Médico Legal também precisa ser muito sério para que esse levantamento seja correto, né, para a identificação correta. Como a médica disse, não pode ter erros. Só então, né, relembrando que até o momento 35 corpos já foram identificados, 17 foram liberados aos familiares, outros 18 estão em processo de liberação e aguardam a documentação complementar. Os corpos que ainda não foram identificados, né, ainda passam por todos esses processos de identificação para que as famílias então sejam comunicadas e possam se despedir dos seus entes queridos. Débora Evangelista para o Jornal da KTV.